No coração opulento do palácio de Alzair, o sheik bilionário Omar Al-Fayed evitava tocar sua esposa havia 3 anos completos. Seu olhar era uma muralha, seu silêncio um desertar cruel que transformava o luxo em prisão. Ninguém ousava quebrar aquele gelo, nem mesmo ela, Layla, que vivia entre sombras e esperanças esquecidas. O palácio se erguia majestoso sob o céu do Emirado Proibido. Brilhos dourados refletiam nas colunas altas, enquanto o perfume intenso do incenso se misturava ao silêncio absoluto do deserto noturno. O murmúrio distante do vento parecia carregar as dores ocultas em cada corredor luxuoso. Era um cenário de pompa, porém frio demais para aquecer um coração partido. Omar carregava dentro de si um orgulho que o corroía. Fantasmas do passado sussurravam acusações que ele jamais ousava encarar. E assim mantinha Layla como uma presença inerte, um símbolo da união que nunca foi amorosa. A esposa, por sua vez, sufocava em um vazio feito de rejeição e angústia, escondendo as lágrimas que ninguém via. Ela suportava os dias longos e as noites geladas, sempre voltando ao mesmo ponto: ser invisível aos olhos daquele homem poderoso. Foi numa tarde inesperada que a ordem mudou. Sem avisos, Omar exigiu que Layla se entregasse, não apenas em corpos, mas em alma e presença. Impôs regras rígidas. Sua companhia deveria ser constante. Seus gestos de afeto ausentes seriam precificados com o peso do silêncio eterno. Layla sentiu-se invadida, vulnerável, diante do tirano que não aceitava fraquezas. No salão principal, eles se encararam. Omar com os olhos intensos como faróis, acesos na escuridão, e Layla franzindo o senho, a respiração presa no peito. "Você me pertence agora", disse ele, voz baixa, quase um comando. "E não aceitarei mais sua distância." Ela nada respondeu, mas seu corpo falou em tremores contidos, desespero e força travados num duelo surdo. O conflito lhes tomou as veias, as palavras não ditas borbulhavam em sangue quente. Omar lutava contra o muro invisível que ergueu entre eles, enquanto Layla resistia, defendendo a pouca dignidade que ainda lhe restava. Seus olhos, que já haviam evitado o espelho, agora se encontravam com fúria e medo. Quando a tensão atingiu o ápice, algo inesperado aconteceu. Na penumbra do quarto real, Omar descobriu um bilhete escondido entre os pertences de Layla. Uma promessa escrita com lágrimas revela uma história oculta. Havia um segredo guardado há anos, capaz de destruir o pouco que ainda restava dessa união. A revelação caiu como uma bomba silenciosa, mudando para sempre o delicado equilíbrio daquela relação. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, certifique-se de estar ao lado da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários. Você acha que ele conseguirá superar suas feridas? Sua paixão por estes dramas é o que nos impulsiona a continuar. Obrigado por estar conosco. O bilhete, ainda úmido pelas lágrimas invisíveis de Layla, pesava nas mãos de Omar como uma sentença silenciosa. A caligrafia delicada, quase trêmula, revelava muito mais do que palavras. Uma fragilidade oculta, um segredo enterrado sob camadas de silêncio e orgulho. Ele recuou alguns passos, a máscara de impenetrabilidade por um breve momento abalada.
Aquela promessa escrita era como um sussurro que quebrava a muralha do seu coração endurecido. Seu peito apertou, as veias latejando com uma mistura perigosa de raiva e curiosidade. Se tudo o que havia mantido em silêncio toda a vida vinha à tona, o palácio que era seu reino poderia ruir em um instante. Layla, do outro lado da porta entreaberta, sentiu a presença pesada dele pairando no corredor. O som contido de seus passos ecoava, ressoando dentro dela, cada movimento uma ameaça e uma esperança ao mesmo tempo. Por 3 anos, ela se fechara como uma flor sob o sol escaldante. Sobrevivera no deserto do silêncio imposto por Omar. Agora, impulsionada por aquela descoberta, a chama da resistência começou a crepitar em seu olhar. Omar entrou no quarto real com a firmeza de quem pretende desenterrar verdades. O bilhete ainda tremia em seus dedos. A luz bruxuleante dos castiçais acariciava as paredes douradas, lançando sombras dançantes que pareciam sussurrar conspirações esquecidas. Ele encarou Layla com um olhar que misturava fogo e gelo. "Por que você nunca me contou isso?" Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. "Porque escondeu das minhas mãos o que poderia ter destruído tudo." Layla não divertiu a cabeça. As mãos trêmulas se entrelaçaram à frente do corpo. Um véu de calma forçada encobrindo o turbilhão interior. "Porque tinha medo de você, Omar. De que me olhasse com a mesma frieza com que me evita há tanto tempo. A punição do silêncio." A distância que ele impôs não passou de um castelo de cartas desmoronando diante de uma verdade exposta. Omar se aproximou, cada passo ressoando como um golpe contra seu próprio orgulho. O calor do deserto parecia entrar junto com ele, trazendo à superfície segredos enterrados pelo pó do tempo. "Você não entende o que representa esse segredo", ele murmurou, cansado e ferido. "Se as cortes soubessem quem você realmente é, não seríamos tão apenas um palácio, Layla. Seríamos uma prisão para ambos." Ela levantou os olhos, correndo-lhes lágrimas que não conseguiu conter. "Eu só queria um pouco de seu amor para não me sentir só nesse império de ouro e vazio." Aquelas palavras foram flechas no coração de Omar. Ele, que sempre se orgulhou de ser o sheik bilionário, de comandar territórios e corações, via sua fortaleza ruir para algo que nunca fora capaz de controlar: o sentimento. O ar no quarto ficou pesado, carregado de promessas não ditas e mebos revelados. Omar se deixou cair na cadeira adornada com arabescos, o semblante cansado demais para manter o escudo da impassibilidade. Layla, hesitante, aproximou-se. A distância que antes parecia intransponível parecia agora uma ponte fina, pronta para ser cruzada ou destruída. "Me diga", ele pediu quase em um sussurro, "quem você é além do que escondem as aparências?" Ela respirou fundo, sentindo o perfume amadeirado das tapeçarias ao seu redor envolver seus sentidos. "Sou filha daquele homem que você considera inimigo. Nasci sob o peso de um passado que não consigo mudar. Carrego uma promessa de vingança contra as injustiças que nos feriram, mas não aquela que nos destrói." Omar permaneceu em silêncio, a confusão e a raiva se embaraçando em uma tempestade interna. Aquele segredo que parecia capaz de incendiar o palácio revelou-se mais complexo do que imaginava. Layla não era apenas uma esposa submissa. Era uma mulher encoberta por sombras, armada de feridas e sonhos, tentando sobreviver num mundo que a queria frágil. "Você não devia ter me trazido isso agora."
ele confessou, a voz entrecortada pela luta interna entre o orgulho e o desejo. Não posso mais fugir da verdade, Omar, retrucou ela, firme. Nem você. Estamos presos nesse círculo, você pelo que teme, eu pelo que carrego. Os olhos que antes foram muralhas começaram a se abrir para a vulnerabilidade. Um instante fugaz em que Omar olhou para Layla e viu não só a mulher que lhe foi imposta, mas a alma ferida que ansiava pela mesma redenção. Naquele palácio opulento, onde o silêncio falava mais alto que as palavras, uma nova batalha começava. O relógio dourado na parede marcava horas que pareciam eternas. Lá fora, o vento do deserto trazia consigo o presságio de tempestades não apenas na areia, mas na alma dos que ali viviam. Omar levantou-se devagar, caminhando até a janela que dava para os jardins iluminados por velas. Suas mãos cerraram-se contra o parapeito frio, como se tentasse agarrar a força suficiente para romper as correntes invisíveis do passado. Ele não sabia se podia perdoar, se podia amar, mas sabia que aquela mulher detinha a chave para ambos. Quando voltou a se sentar, a decisão brilhava em seus olhos sombrios. Fique, ordenou, a voz firme e definitiva. Mostre-me o que vou aprender a perdoar. Layla sorriu pela primeira vez em anos, a expressão carregada de esperança e medo. Um passo adiante no caminho tortuoso da redenção e do amor proibido. Mas, no silêncio que seguiu, um outro perigo espreitava. Alguém, invisível e astuto, começava a mover suas peças entre as sombras do palácio, disposto a usar aquele segredo para seus próprios fins. E nada dentro do ouro brilhante de Alzair impediria a tempestade que estava por vir, nem mesmo o poder do sheik bilionário Omar Al-Fayed. O silêncio do quarto real pulsava entre eles como um organismo vivo, respirando dor e sombras. Omar voltou-se da janela, o rosto ainda marcado pelo peso da revelação. A promessa escrita no bilhete, aquele fragmento escasso da alma de Layla, enrolava-se em sua mente, despertando fantasmas que lhe jurara deixar enterrados. Layla permaneceu imóvel, observando cada movimento dele, tentando decifrar a expressão por trás daqueles olhos escuros que misturavam raiva e confusão. Pela primeira vez, o sheik bilionário não parecia tão invencível. Sua postura rígida vacilava, e ali, entre os tapetes persas e lustres dourados, a fragilidade despontava, como uma planta teimosa entre as pedras. Eu não pedi para carregar esse fardo, sussurrou Omar, a voz rouca, quase quebrada. Mas agora que está aqui, não posso ignorar. Ela aprumou-se, deixando que a coragem, dura como o aço forjado no deserto, ameaçasse desbordar. Então me diga o que quer que eu faça, Omar. Estou cansada de viver entre o silêncio e o medo. Quero ser algo além do que você vê nos olhos dos outros. Suas palavras cortaram o ar quente do aposento, trazendo uma tensão que parecia fazer a própria luz vacilar. Omar deu um passo hesitante na direção dela, um gesto que contrariava anos de distância imposta. Mostrar-me quem você realmente é, repetiu, quase cuidando da frase como se fosse um segredo sagrado. Layla sentiu o calor do rosto dele aproximar-se, como se o deserto tivesse finalmente posto fim à sua tempestade. Um tremor percorreu sua espinha, e na ponta dos dedos a expectativa de algo que ela já quase havia perdido. Não será fácil, ela advertiu, suavemente. Eu carrego cicatrizes que você nem imagina. Ele apoiou as mãos nos ombros dela,
com uma força contida que misturava possessividade e desespero. Nem eu, Layla, nem eu. O ar rarefeito foi cortado por uma porta que se abriu à força no corredor. Passos firmes ecoaram, esmagando a calma recém-descoberta. A figura de Rashid Al-Fayed, irmão do sheik, emergiu como uma sombra ameaçadora, seus olhos estreitos brilhando com uma determinação sombria. Omar, sua voz era um sussurro firme e cortante. Este segredo que você descobriu pode ser a ruína da nossa dinastia. Omar recuou, ainda segurando Layla, que sentiu a tempestade se levantar novamente ao redor. Rashid avançou, cada palavra sua carregada de veneno mascarado de preocupação. A corte não perdoa segredos, especialmente os que envolvem traições e sangue misturado. Layla inclinou a cabeça, examinando Rashid pela primeira vez com olhos críticos. Era um homem que respirava poder, mas também medo. Medo do que aquela verdade poderia fazer desmoronar. Ela não é seu inimigo, disse Layla, a voz firme como aço. Eu jamais trairia a sua família. Rashid riu, um som seco e cruel. Você sabe o que eles dizem, esposa do sheik bilionário. O passado nunca morre, Layla. Ele apenas espera sua chance para retornar como uma serpente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que as armaduras de ouro que adornavam o salão. Omar apertou o pulso de Layla com delicadeza, como se viesse a protegê-la daquele vendaval. Rashid, não é hora de semear discórdia, respondeu Omar, a voz baixa e autoritária. Os verdadeiros inimigos são aqueles que desejam que caiamos. O olhar de Rashid se tornou gélido, mas sua ira cedeu um passo para a prudência. Não se esqueça, meu irmão, que eu carrego o peso da família quando não estiveres aqui. Com um último olhar ameaçador, Rashid se retirou, deixando no ar um resquício de perigo não dissipado. Omar fechou a porta atrás do irmão, o som abafado ecoando no silêncio que voltou a se instalar. Ele recostou-se na parede, olhos fixos no teto adornado com arabescos dourados. Cada fachada brilhante ocultava abismos mais profundos. E naquele instante, Omar sentiu-se mais prisioneiro que soberano. Layla se aproximou, hesitante, seus dedos buscando o rosto de Omar. A textura da barba por fazer, o calor que emanava dele, quebravam o medo em pequenos estilhaços. Eu não vim para destruir, ela murmurou. Vim para reconstruir. Omar fechou os olhos por breves segundos, como se estivesse lutando contra uma tempestade interior que ameaçava desnudar suas defesas. Preciso confiar em você, disse, quase em súplica. Precisamos ser aliados, porque o que vem aí não vai perdoar fraquezas. A distância entre eles diminuía a cada palavra, o passado se tornando menos uma barreira e mais um terreno acidentado para se navegar juntos. O palácio, apesar de seus muros dourados e reluzentes, permaneceria um campo de batalhas invisíveis, onde honra e amor se misturavam com segredos e traições. Omar conduziu Layla até a varanda que dava vista para o deserto infinito. Sob o céu pontilhado de estrelas, a vastidão parecia prometer perigos e possibilidades. Há pessoas aqui, disse ele, a voz carregada de alerta, que preferem o nosso fracasso ao nosso sucesso. Quem conhece o seu segredo pode usá-lo para quebrar tudo o que construí. Ela respirou fundo, sentindo o frio da noite tocar sua pele, misturando-se ao fogo que surgia dentro dela. Então me deixe ser a sua espada e escudo, respondeu, o olhar desafiador, tornando-se promessa. O mar de areia silencioso era agora testemunha muda de uma aliança frágil
nascida da dor, do silêncio e do respeito tardio. O sheik bilionário e sua esposa, antes ilhas distantes de sofrimento, começavam a navegar juntos a tormenta. Mas o destino, implacável como as dunas que mudam com o vento, tinha planos obscuros. Uma sombra furtiva observava do alto. Muros do palácio, os olhos brilhando com um brilho cruel de prazer. Um mensageiro inesperado acabara de chegar, trazendo um envelope selado com o emblema de um rival antigo. Sua chegada prometia não apenas reviravoltas, mas o despertar de um perigo ainda maior, capaz de desmoronar o império de Omar Al-Fayed e a frágil esperança de Layla. E no silêncio entre as estrelas e o deserto, a primeira palavra da tempestade sussurrada pelo vento já se fazia ouvir. O silêncio do palácio de Alzair se friou ainda mais naquela noite. Omar permanecia imóvel, com o bilhete apertado na mão, a ponta dos dedos marejada pelo suor frio que escapava entre as linhas da promessa escrita por Layla. Ele sentia o peso daquele segredo, como uma corrente invisível que o arrastava para um abismo onde nem toda a riqueza do mundo poderia alcançá-lo. Layla o observava da penumbra do corredor, os olhos brilhando numa mistura de apreensão e esperança. Após anos de indiferença, aquelas poucas palavras escritas romperam o muro de gelo que Omar erguera ao redor de seu coração. O momento que se seguia seria decisivo. Ou a ponte entre eles desabaria para sempre, ou pela primeira vez em tanto tempo haveria um caminho de volta. Quando Omar entrou no quarto com o semblante carregado, Layla sentiu o aroma forte do incenso e do suor misturado ao medo. Ele não podia disfarçar o tumulto que o bilhete provocara. Respirou fundo antes de finalmente quebrar o silêncio com sua voz rouca, pesada por uma história que ele não sabia. Se queria enfrentar. Por que escondeu de mim esse segredo, Layla? Por que ninguém sabe o que carrega em sua alma? Ela baixou os olhos, sentindo o peso do olhar dele desnudando suas verdades escondidas. A caligrafia naquele bilhete não era apenas tinta em papel. Era o eco de uma vida que a pressionava, dos medos que surgiriam a qualquer instante para fazê-la ruir. Eu tive medo, Omar. Medo do que você faria se soubesse da minha origem. Medo de perder aquilo que ainda resta do que chamo de lar, mesmo que seja esse palácio de ouro. Sua voz tremia, firme, mas frágil. Omar engoliu o nó na garganta e fechou os olhos por um segundo que pareceu uma eternidade. O orgulho que o marcará por toda a vida, o mesmo que o impedia de demonstrar afeto, agora se transformava em um vazio dolorido. Ele estava diante de uma mulher mais complexa e mais forte do que jamais imaginara. Seu olhar não era mais o de uma esposa submissa. Era o olhar desafiador de quem já havia sobrevivido a guerras que ele desconhecia. Você nasceu filha do inimigo. Sua voz foi um sussurro cruel, mas não havia uma pitada de ódio nela. Apenas dor pelo peso dessa herança. Layla o encarou com lágrimas silenciosas. Sim, mas não sou a mesma que ele. Eu carrego outras batalhas, e não pretendo que nos destruam. Omar deu um passo à frente, e sua mão, pesada e firme, pousou no braço dela. Não havia espaço para violência agora, apenas o desejo desesperado de entender, de salvar algo que ainda brilhasse sob o peso da traição e do rancor. Eu não sei se posso perdoar, ou mesmo amar depois de tudo isso. Então não me peça para ser fácil, só peça para tentar. A voz dela era uma brasa acesa na escuridão que os envolvia. Antes que pudessem se perder mais um no outro, a porta do quarto foi aberta com um estrondo.
Um frio cortante invadiu o ambiente. O ar tornou-se tenso e pesado. Rashid, o irmão de Omar, emergiu das sombras do corredor, a expressão tensa e desconfiada. Seus olhos carregavam uma sombra que fazia o próprio palácio estremecer. Sem cerimônia, ele falou com a frieza de quem carrega anos de mágoas disfarçadas de preocupação. Omar, você não sabe o que está prestes a fazer. Esse segredo, esse passado, pode destruir tudo o que nossa família construiu. Omar apertou o braço de Layla, uma mistura de proteção e resistência. Este segredo não vai nos derrubar. Se quisermos sobreviver, precisaremos nos unir. Rashid sorriu com desprezo. Unir com ela? Você fecha os olhos para o perigo porque não quer ver a verdade, que não podemos confiar nela, nem na origem dela, nem no que ela esconde. Layla, erguendo o queixo, respondeu com a voz firme contra o veneno que pairava no ar. O que você chama de verdade, Rashid, é medo. Medo de perder o controle. Medo de que o passado volte para cobrar seus preços. Rashid recuou, sem poker face. Cuidado com as palavras. Esposa do sheik bilionário. Não somos tão fortes quanto parecem e o jogo que você começa pode não ter fim. Quando Rashid desapareceu pelo corredor, deixando o silêncio sangrando em cada canto, Layla olhou para Omar. Seus olhos dizendo o que suas palavras não conseguiam. Tudo está contra nós. Mas não vou deixar que a sombra dos nossos fantasmas nos consuma. Omar voltou a encará-la, longe dos olhos acusadores do irmão, e por um momento a dureza deu lugar à ternura contida. Se é uma batalha que temos que enfrentar, então enfrentaremos juntos. Eu preciso confiar em você, Layla, mais do que em qualquer outro que caminha neste palácio. Ele estendeu a mão para ela, um gesto simples que continha uma promessa e um pedido silencioso de redenção. A noite no deserto parecia guardar os segredos do tempo, enquanto o palácio vibrava com um novo começo, frágil e intenso, como a primeira brisa após a tempestade. Mas quando um mensageiro misterioso foi anunciado na entrada do palácio, trazendo um envelope selado com o emblema de uma antiga rivalidade, a expressão de Omar se endureceu. Ele abriu o lacre lentamente, os olhos lendo palavras que ecoavam como uma sentença. Naquela carta, havia mais que uma ameaça. Havia uma promessa de guerra. E o Palácio Dourado de Al-Zaher, por todo o seu esplendor, estava prestes a se tornar o campo de batalha onde passado, presente e futuro colidiriam numa tempestade capaz de consumir não apenas os sonhos de Omar e Layla, mas tudo aquilo que eles ainda ousavam chamar de lar. Omar fechou o envelope com força, a voz baixa e determinada. Nos enganaram. E dessa vez não será uma batalha que podemos vencer sozinhos. Ele puxou Layla para perto, o calor entre eles um sopro contra o frio que se espalhava. Estamos prestes a descobrir quem é o verdadeiro inimigo. E ele não está dentro dessas paredes. O olhar dele se encontrou, carregado de medo, raiva e uma chama que nem a distância imposta pelo tempo conseguiu apagar. E no silêncio opulento do palácio, rompido apenas pelo sussurrar ameaçador do vento do deserto, a guerra silenciosa que os aguardava já começava a se desenhar nas sombras. O silêncio entre Omar e Layla se fez ainda mais denso enquanto o aroma antigo do incenso se espalhava pelo quarto, misturando-se ao cheiro do deserto que queimava lá fora. Ele segurava o envelope com as mãos firmes, mas os dedos tremiam levemente, como a inquietação de um homem dividido entre o orgulho e a dor. As vozes da corte, das conspirações e das incertezas pareciam distantes, mas pesavam como correntes invisíveis.
Layla permaneceu perto da porta, seus olhos fixos em Omar, tentando decifrar a tempestade que cruzava o rosto dele. Ela sabia que aquela carta não trazia apenas palavras, mas ameaças e verdades enterradas que poderiam rasgar o frágil tecido de sua união. Ele se virou lentamente para ela, a luz das velas dançando em seus olhos escuros, refletindo a luta interna entre a fúria e o desejo contido. Eles não esperam que unamos forças, murmurou, a voz carregada de uma tristeza que há muito tentava esconder. Querem que nos destruamos por dentro. Layla sentiu o peso dessas palavras como uma lança atravessando sua alma. Aproximou-se com cautela, seus dedos roçando o tecido luxuoso de sua túnica, que parecia guardar em si 1000 histórias de sofrimento e resistência. Então, lutaremos juntos. Não permitirei que nos dividam. Sua voz, antes hesitante, agora carregava a força daqueles que sobreviveram às piores tormentas. Omar assentiu, ainda absorvendo a gravidade do que acabara de ler. Suas costas se curvaram por um instante, e por um momento o sábio governante desapareceu, dando lugar a um homem frágil e sozinho diante dos fantasmas do passado. Mas isso significa guerra, disse, a firmeza retornando lentamente. Uma guerra que não podemos evitar. No silêncio que se seguiu, cada pequena brisa arrastada do deserto parecia um presságio sombrio. Um som abafado interrompeu a respiração presa naquele espaço dourado. Passos rápidos ecoavam pelos corredores opulentos do palácio. Omar franziu a testa, os olhos se estreitaram, buscando a origem daquela perturbação inusitada. A porta do quarto se abriu com um leve rangido. Um mensageiro apareceu, envolto numa capa escura, segurando um pergaminho selado com o emblema de um rival antigo. Seu olhar cauteloso pegava cada mínimo movimento, enquanto estendia a carta com dedos firmes. Omar tomou o papel, sentindo o frio do selo romper o equilíbrio tênue que tentava manter. Ao deslizar o lacre, uma sombra crescente se desenhou em seu rosto. As palavras cuidadosamente escritas revelavam uma ameaça velada e uma promessa clara. O tempo de paz no palácio havia chegado ao fim. Layla observava, sentindo o coração apertar, como se as palavras da carta já tivessem perfurado sua alma antes mesmo de serem lidas. Ela percebeu, então, que aquela não seria apenas uma luta de poder, mas um confronto entre destinos, onde todos pagariam um preço alto demais para ignorar. Omar dobrou a carta com força, as veias do pescoço pulsando. Eles não apenas querem nosso fracasso, disse, a voz baixa, mas carregada de determinação. Querem que esqueçamos quem somos, que nos rendamos ao medo, mas não será assim. Ele se aproximou de Layla, ungindo o silêncio entre eles com um olhar que falava de segredos e promessas não ditas. Se vamos sobreviver, será juntos, mesmo que o deserto inteiro tente nos separar. Ela apontou os olhos para ele, firmes e brilhantes. Então me mostre que posso confiar em você, Omar, que não seremos apenas dois fantasmas vagando por um palácio de ouro e mentiras. A tensão no quarto diminuiu ligeiramente, mas algo mais sombrio se aproximava, oculto entre as sombras da noite crescente. Um aviso silencioso, carregado de intenções ocultas, pronto para despejar no coração do sheik bilionário uma tempestade que só poderia terminar em ruínas ou redenção. No silêncio entre eles, uma pequena figura esgueirava-se pelos corredores do palácio, com passos quase imperceptíveis. Rashid observava de longe, seus olhos frios e calculistas
como as areias cortantes que rodeavam Alzaer. Ele segurava outra mensagem, desta vez destinada a derrubar o óbvio, para espalhar discórdia e medo. Enquanto Omar e Layla trocavam olhares que misturavam medo e esperança, a presença invisível apertava o nó de uma trama tão antiga quanto o deserto, pronta para revelar que nem todo seguidor do ouro brilha com lealdade. E quando a lua cheia começou a subir no céu escuro, refletindo seu brilho pálido nas paredes douradas do palácio, uma segunda carta foi deslizada sob a porta do quarto real. Um aviso silencioso, pincelado pela tinta da traição, de que alguém muito próximo não era quem parecia. Omar ergueu-se, a fúria acumulada, agora misturada a um pressentimento frio, como a seda negra que cobria o horizonte. Sua mão firmou-se no braço de Layla, enquanto sua voz, cortante como aço, prometia que nem mesmo as trevas do passado conseguirão ocultar a verdade que eles deveriam enfrentar juntos. Prepare-se, Layla. O maior inimigo talvez sempre tenha estado dentro destas paredes. O luar derramava prata sobre os vastos jardins de Alzaher, onde cada folha brilhava como se carregasse o peso dos segredos que ali repousavam. No interior do quarto real, Omar sentia o frio daquela noite como um presságio, e o envelope selado ainda pulsava na palma de sua mão. A carta que chegara trazia o aroma das ameaças antigas, borrando as fronteiras entre passado e presente, transformando paredes douradas em prisões invisíveis. Ele caminhou até a janela, encarando as estrelas dispersas no céu de ébano, como se nelas buscasse forças para o que estava por vir. Layla permaneceu atrás dele, silenciosa, mas presente como um farol em meio à tormenta. O aroma delicado das suas essências misturava-se ao perfume das flores noturnas, um contraste tênue à tensão que se espalhava pelo ar pesado do aposento. Omar finalmente se voltou e seu olhar penetrou a penumbra, buscando no rosto de Layla a aliança que ambos precisavam. Por trás de sua rigidez, havia uma súplica contida, um convite silencioso para que enfrentassem juntos o que o destino já tecia contra eles. Os anos de distância, o orgulho ferido e as feridas não cicatrizadas pareciam se dissolver nesse instante visceral, como areia que escapa entre os dedos. Essa carta, sua voz saiu rouca, carregada de velhas dores, não é apenas uma ameaça. É um divisor de águas. Se não estivermos unidos, Alzaher vai ruir por dentro. Não pelo ouro, mas por aquilo que não conseguimos controlar. Layla avançou, tomando a mão de Omar com delicadeza. Seu toque era leve, mas firme. Firme como a determinação que há tanto tempo trancava no peito. Eu não tenho medo do que pode vir, disse ela, os olhos flamejando com uma coragem nascida das chamas do próprio passado. O que me assusta é o que podemos perder se continuarmos separados. Omar apertou os dedos dela, sentindo a vida pulsar através daquele contato simples. No entanto, o silêncio foi abruptamente rasgado por um passo urgente que ecoou pelo corredor do palácio, como um trovão que quebrava a calmaria. A porta se abriu com violência, revelando a figura calculista de Rashid. Seus olhos, frios como as areias cortantes do deserto, brilhavam com uma chama inquietante, uma mistura de precaução e hostilidade. Vocês estão brincando com fogo, declarou,
com uma autoridade que não admitia contraponto. Esse segredo não é apenas um. Problema nosso é uma catástrofe anunciada. Ignorar isso é condenar Alzair. Omar endureceu, girando para encarar o irmão. Sua mão, que segurava de Layla, contraiu-se, enquanto todo o peso da responsabilidade caiu no âmago do seu ser. E você acha que jogar suspeitas e divisões nos fará mais fortes? Sua voz era baixa, mas tão afiada quanto uma lâmina de aço. Precisamos estar juntos, não fragmentados. Rashid deu um passo à frente, deixando claro que não aceitaria essa ideia sem luta. Essa mulher, Layla, não é nossa aliada. É uma lembrança viva do que tenta nos destruir. Você não pode ignorar a ameaça apenas porque sente algo por ela. Os olhos de Layla se ergueram, brilhando com uma determinação feroz. Eu não sou a prisão que carregam no passado. E o amor não é uma fraqueza, Rashid, respondeu a voz firme como punhal afiado. É o que pode nos salvar. Omar fechou os olhos por um breve instante, tentando expulsar a agitação que aquela conversa provocava no sangue. Quando os reabriu, uma nova decisão clareava em seus olhos. Chega de segredos que nos destroem. Layla, você vai me mostrar tudo. Seu passado, suas dores, seus receios, disse. A intensidade em sua voz desarmando quem quer que os observasse de fora. Só assim poderemos blindar Alzair contra a tempestade. Ela assentiu, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Pela primeira vez, não era apenas a esposa que obedecia. Era uma mulher que se entregava à confiança, uma chama despertando no coração de pedras de um império. Mas ali, além das paredes douradas e das cortinas de veludo, uma sombra sorria. Entre os corredores silenciosos da corte, um emissário deslizou palavras envenenadas para ouvidos ávidos. Nem todos, afinal, desejavam ver a paz nascer naquele palácio. Enquanto Omar e Layla se preparavam para enfrentar o futuro lado a lado, um segredo ainda mais sombrio começava a se desenrolar fora da vista deles. Uma traição sussurrada, tão cortante quanto o aço dos guerreiros antigos, prestes a lançar dúvidas num momento tão frágil. A chama da esperança tremeluziu no coração de Alzair, mas no horizonte, o eco de passos desconhecidos anunciava o prelúdio de um jogo perigoso. E assim, enquanto a noite engolia as estrelas e o deserto sussurrava velhas lendas, uma voz inaudível, mas certeira, sussurrou uma verdade que mudaria tudo. Nem todo inimigo é quem está diante de nós. Nos cantos mais obscuros do palácio, algo estava prestes a despertar. E quando a revelação finalmente viesse, nem a fortuna nem o poder poderiam protegê-los do caos que se avizinhava. O fecho da porta real reverberou como um trovão abafado, trazendo um silêncio espesso que quase esmagava o ar no salão. Omar permanecia imóvel, as mãos cerradas em punhos desconexos, ainda sentindo o peso do selo rompido em seus dedos. A carta repousava sobre a mesa diante dele, sua presença silenciosa, irradiando uma ameaça velada que se infiltrava no ouro e no brilho do palácio. Observava em silêncio, seus olhos grandes fixos na figura do homem, que por tanto tempo parecera inacessível. Agora, contudo, o sheik bilionário demonstrava uma fragilidade rara, a qual ela não ousava abordar diretamente. O peso daquela ameaça tinha os dois suspensos num equilíbrio tênue, onde qualquer palavra errada poderia derrubar o frágil castelo que tentavam construir. Omar voltou-se lentamente, olhando para Layla com a quietude de quem mede cada passo. Eles querem nos ver quebrados, disse.
a voz carregada de uma mistura de raiva contida e cansaço profundo. Al-Zahir não é apenas um palácio, é um símbolo. Se caímos, tudo se desfaz. Ela se aproximou, seus passos quase inaudíveis sobre os tapetes persas, trazendo consigo um aroma sutil de jasmim, contrastando com a densidade do ambiente. Suas mãos encontraram as dele, os dedos entrelaçados num gesto que simbolizava mais que conexão. Era um pacto silencioso de forças unidas contra o desconhecido. Não vamos cair, respondeu Layla, a voz firme, como a promessa de uma tempestade anunciando a resistência. Eu não sou apenas a esposa que você evita há anos. Sou a mulher que lutará para que este império sobreviva. Por um instante, a tensão suspendeu o tempo. O olhar de Omar pulsava entre sombras de dor e um lampejo de esperança que nunca antes ele admitira. Nas dobras da escuridão, porém, sem esperança. Os corredores do palácio guardavam segredos mais profundos. Passos abafados ecoaram da escadaria do serviço. Rashid, com a expressão fria e o olhar afiado, surgira quase sem ser notado, trazendo a mesma inquietação que ele semeava no coração de Omar. Eles subestimam o que pode acontecer se tivermos união, observou Rashid, sua voz um sussurro venenoso. Mas não posso deixar de avisar. A aliança que cimentam está cheia de rachaduras. Não por meus olhos, mas pelo que ela carrega. Layla o encarou, o queixo erguido com uma coragem que parecia incendiar o ar ao seu redor. O passado não me define, falou com veemência. E se quer verdade, terá que encarar seus próprios fantasmas, Rashid. Um silêncio tenso se instaurou, onde as palavras pareciam armas pontiagudas, prestes a ferir. Omar, num gesto de autoridade que surpreendeu a todos, ergueu a mão como um escudo e declarou: Este não é momento para discordâncias. Se Al-Zahir vai resistir, será porque escolheremos confiar um no outro. Rashid respirou fundo, sabendo que não lhe restava alternativa. O futuro do Emirado dependia da resposta àquela nova realidade, unânime ou fragmentada. Enquanto isso, numa ala remota do palácio, uma figura encapuzada deslizava silenciosa entre as sombras. Ela carregava consigo uma carta lacrada, cujo conteúdo ameaçava não apenas a estabilidade da família Al-Fayed, mas também as frágeis esperanças de redenção que Omar e Layla tentavam cultivar tão arduamente. A noite se aprofundava, e com ela a promessa de tempestades. No jardim, os brilhantes lustres de cristal lançavam refletores que pareciam competir com o brilho das estrelas, mas não conseguiam afastar as inquietações que se movimentavam como serpentes invisíveis. Omar conduziu Layla até a varanda. O ar quente do deserto trazia consigo a fragrância de flores noturnas e o sussurro longínquo das dunas, em constante movimento. Seus olhos encontraram os dela, e naquele instante, toda a grandiosidade do poder parecia pequena diante da complexidade do que sentiam. Você está pronta para enfrentar o que está por vir? Perguntou. A voz rouca, quase um segredo compartilhado. Ela apertou sua mão, o contato firme e cálido. Se estivermos juntos, nada poderá nos quebrar. Mas quando um alarme distante soou pela primeira vez desde a leitura da carta, a quietude do palácio foi rompida. Guardas correram pelos salões com pressa, e mensageiros chegaram aos portões com notícias que não podiam esperar. Omar se voltou, os olhos afiados como uma lâmina, buscando na densa escuridão qualquer sinal do perigo iminente. Layla sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No Palácio Dourado, verdadeiras batalhas começavam muito longe dos olhos comuns.
batalhas de traição invisível, jogos de poder ocultos e inimigos que não se mostravam em sua forma real. Então, na penumbra do salão principal, uma voz sussurrou no ouvido de alguém que não deveria ouvir. Prepare-se, pois a verdadeira traição ainda está por vir, e ela vem de onde menos esperam. As cortinas se fecharam lentamente, ocultando o brilho dos lustres e o deserto que respirava lá fora. Palácio de Alzair, com todo o seu ouro e esplendor, tornou-se o tabuleiro onde destinos seriam selados em silêncio, e onde o amor e a desconfiança entre Omar e Layla seriam testados até o limite. E no coração desse turbilhão, Omar apertou a mão de Layla com uma firmeza inesperada, como se ali encontrasse sua última âncora. Na penumbra de Alzair, um segredo guardado por tanto tempo ameaçava emergir. E quando ele viesse à luz, nada mais seria como antes. As vozes no corredor cessaram tão abruptamente quanto surgiram, deixando um silêncio cortante que parecia envolver o quarto real num abraço gélido. Omar permanecia imóvel, o olhar fixo na mesa onde repousava a carta semi-aberta, como se nela visse mais do que palavras. Enxergava o peso de um presságio que ameaçava abalar todo o seu império. Layla, hesitante, aproximou-se, sentindo sob os pés o luxo pesado das tapeçarias persas, enquanto seus olhos buscavam nos de Omar uma força que ele próprio não sabia se conseguia exibir. A fragilidade pulsava por trás da máscara do sheik bilionário, e naquele instante parecia existir entre eles uma conexão frágil, porém inquebrável. Eles querem nos dividir, disse ele, a voz baixa, arrastada pelo cansaço e pela ameaça invisível, que pairava. Usam o medo para nos enfraquecer. Ela apertou sua mão com um calor que desmentia sua própria ansiedade reprimida. E se isso acontecer, estaremos condenados, respondeu Layla, o brilho intenso de seus olhos atravessando a penumbra do aposento. Mas não permitirei que o silêncio e a desconfiança retomem o trono aqui dentro. Omar respirou fundo, sentindo o ar quente do deserto invadir pelas janelas abertas, misturando-se ao aroma forte e persistente do incenso e da seda. Era como se o próprio palácio, cheio de ouro e brilho, se tornasse uma armadilha invisível, onde cada sombra escondia um perigo e toda palavra podia ser uma arma. Ele inclinou-se, apoiando as mãos sobre a mesa, o peso da responsabilidade quase esmagando suas costas. Layla murmurou, quase como se temesse provocar a própria adversidade pelo que estava prestes a dizer. Este conflito não é apenas contra inimigos conhecidos. Há algo ou alguém que age nas sombras, manipulando as peças do tabuleiro sem que possamos ver. Ela parou por um momento, quase sem fôlego. As lembranças da própria origem, das cicatrizes carregadas, vindo à tona como memórias sufocantes. Quem seria capaz de tanto? Perguntou, a voz um sussurro rouco. Omar ergueu a cabeça, o olhar endurecido como a terra rachada do deserto. Alguém próximo demais para desconfiar. Alguém que sabe as fraquezas da casa Al-Fayed. O quarto pareceu escurecer, as sombras crescendo nas paredes de ouro, como se quisessem engolir aquilo que restava de confiança entre eles. Layla sentiu o ar faltar, como se o próprio palácio expelisse o veneno daquela certeza. Temos de agir rápido, disse ela, com a urgência de quem sabe que cada instante perdido pode ser fatal. Se deixarmos o medo se instaurar, cada passo nosso será monitorado.
cada palavra poderá se voltar contra nós. Omar assentiu lentamente, seus olhos se fixando na mulher que até pouco tempo parecia apenas uma presença distante, mas que agora se tornava seu único ponto de apoio real. Você está certa, admitiu, a voz carregada de uma tensão quase quebrada. Mas confesso que ainda não sei em quem confiar. Um silêncio pesado preencheu o espaço entre eles, até que um som súbito, quase imperceptível, os fez saltar. O eco de uma risada fina, inesperada e cruel, parecia vir das profundezas do palácio. Um som que atravessava as pedras e as janelas, para chegar direto ao âmago da insegurança. Essa risada, começou Leila, o arrepio correndo pela espinha, não é natural. Omar se ergueu, o corpo imponente tomado por uma invisível força, sombras dançando à luz dos castiçais enquanto ele caminhava até a porta, abrindo-a delicadamente. No corredor vazio, apenas o silêncio mortal se estendia. Nada ou ninguém à vista, mas a sensação de estar sendo observado criou um torvelinho de medo e alerta nos corações de ambos. Alguém nos vigia, disse Omar, com voz grave, voltando para o quarto, e não está aqui para conversar. Laila respirou fundo, ajustando-lhe uma mecha rebelde de cabelo que caíra sobre seu rosto. Temos que descobrir quem está por trás disso antes que seja tarde demais. O olhar de Omar se fixou no dela, e por um momento, a fúria e a dúvida deram lugar a algo indefinível, uma promessa silenciosa. Confio que você será minha luz dentro dessa escuridão. Ela sorriu, mas o brilho nos olhos era um misto de medo e determinação. E você será o escudo que me protege do deserto cruel. Naquela noite, enquanto o vento do deserto uivava nas janelas do palácio, ambos sabiam que estavam presos numa teia de traições e segredos, e que o verdadeiro perigo não era o que batiam as portas com cartas e ameaças. Era alguém que caminhava entre eles em silêncio, pronto para devastar tudo. Sem aviso, veio o som de passos rápidos e pesados, e a figura encapuzada de um mensageiro deslizou pelo corredor, entregando um segundo envelope, ainda mais sinistro, ao fiel criado, que, com um olhar nervoso, os trouxe até Omar e Laila. O momento da abertura foi um ritual carregado de tensão. Omar rasgou o lacre com dedos firmes, os olhos percorrendo as palavras, que congelaram seu corpo por um instante. Uma confissão de traição, uma denúncia inesperada e, acima de tudo, o nome de alguém que lhes era próximo, alguém cuja lealdade jamais deveria ser questionada. O silêncio ganhou novos contornos. Laila piscou, o mundo girando em um turbilhão que parecia aconselhar que o próximo passo seria um abismo. É um golpe mortal, disse Omar, a voz quase sussurrada, soando como uma sentença. E eles não pouparão esforços para destruir tudo. Ela se aproximou, tão perto que suas respirações se misturavam, e perguntou, então, quem é o traidor? Antes que Omar pudesse responder, um rumor distante cresceu, como uma tempestade se avolumando nas areias. Sussurros que atravessavam salas e corredores, a certeza de que, no coração do palácio, nada mais seria como antes. E enquanto a noite avançava, o sheik bilionário Omar Al-Fayed e Laila compreendiam que as maiores batalhas não eram travadas em campos abertos, mas nos labirintos invisíveis da traição e da desconfiança. A porta do quarto se abriu silenciosamente. Uma sombra recuou antes que as luzes pudessem revelar seu rosto. E no eco do silêncio,
o nome que Omar sussurrou, quase. Em desespero, ecoou como uma premonição. Rashid, é você. O instante congelou no tempo, e o mundo dourado do palácio se tornou, enfim, o prelúdio de uma guerra sem retorno. O brilho tênue das velas dançava nas paredes douradas, enquanto o silêncio entre Omar e Layla finalmente se desfazia sob o peso da verdade revelada. O bilhete esquecido havia sido a chave que destrancou, não apenas um segredo antigo, mas também as barreiras que impediam o amor de florescer naquele vasto palácio. Agora, diante da ameaça real que pairava sobre Al-Zahir, não restava espaço para incertezas nem para distâncias. Omar apertou a mão de Layla com uma força suave que traduzia mais do que palavras poderiam expressar. Era a promessa silenciosa de que, enfim, escolhera lutar ao lado dela, contra qualquer destino que lhes fosse imposto. O olhar do sheik bilionário se suavizou e, por um breve instante, vestiu-se da vulnerabilidade do homem que aprendia a amar com sinceridade. O jardim, ainda banhado pela luz prateada da lua, testemunhava a primeira noite dessa nova aliança. Ali, entre flores que começavam a desabrochar sob o toque delicado da brisa noturna, Omar e Layla selaram o pacto de uma confiança restaurada. O passado, apesar de todo o peso, não era mais uma prisão, tornava-se fundamento para a reconstrução de tudo o que haviam perdido. Dias se passaram como um suspiro do deserto, e as tensões que ameaçavam o império da família Al-Fayed começaram a se dissolver diante da força unida do casal. Omar, com sua autoridade reluzente, não só enfrentou o rival que buscava derrubar seu reino, mas também abriu seu coração para Layla, descobrindo nela uma parceira imbatível, capaz de domar seu orgulho e curar suas feridas. Layla, por sua vez, viu-se liberta do silêncio imposto por anos de medo e rejeição. Aquele homem que fora muralha transformara-se em alicerce, e juntos responderam com sabedoria e coragem às maquinações sombrias que tentavam abalar Al-Zahir. Os súditos, antes divididos, reconheceram a força daquela união improvável e passaram a admirar a soberana que desafiaram a subestimação para se tornar símbolo de resistência e esperança. Numa manhã clara, o sol despontava no horizonte, tingindo o céu de tons cor de ouro e rosa suave. Omar e Layla caminharam pelo terraço que se abria para o vasto deserto. Agora, não mais como prisioneiros do passado, mas como donos conscientes do presente e arquitetos de um futuro promissor. Omar sorriu, olhando para a esposa com um brilho que jamais havia visto antes em si mesmo. Nunca pensei que pudesse encontrar paz aqui dentro, Layla. Com você aprendi que a verdadeira riqueza não está nas pedras preciosas, mas na honestidade do coração. Ela respondeu com um sorriso sereno, os olhos refletindo a luz do novo dia. E eu aprendi que o amor, mesmo nas tempestades mais ferozes, pode ser nosso abrigo seguro. Naquele instante, a promessa de uma vida compartilhada não era palácio após noites de silêncio. Os dias seguintes trouxeram não apenas desafios, mas também a renúncia definitiva das sombras antigas. Rashid, confrontado com a verdade e a coragem de Omar, teve que reconhecer que sua jornada de medo e desconfiança culminara em solidão. O irmão afastou-se lentamente, enquanto o laço entre Omar e Layla se fortalecia a cada gesto de compreensão e afeto genuíno. Em uma cerimônia simples, porém cheia de significado, no coração do palácio que deixara de ser prisão para tornar-se lar, Omar e Layla celebraram seu amor. Os olhares dos presentes vibravam com emoção,
servos e nobres uniam-se aos aplausos que ecoavam pelos salões, testemunhas de uma redenção tão profunda quanto digna. A partir daquele momento, as sombras da desconfiança refugiavam-se no passado. A luz da esperança iluminava Al-Zahir e toda a vastidão do deserto que o circundava. Agora, palco das promessas que Omar e Layla fariam suas para toda a vida. E enquanto o sol se elevava alto, espalhando sua luz dourada sobre as dunas infinitas, o sheik bilionário e sua esposa, lado a lado, caminhavam para um futuro onde o amor vencia as batalhas mais difíceis, não pelo poder que detinham, mas pelo coração que aprenderam a compartilhar. No silêncio das primeiras horas do novo dia, o palácio exalava uma paz conquistada a suor, lágrimas e coragem. E no abraço firme entre Omar e Layla estava escrito o desfecho daquela saga. Afinal, nas histórias que atravessam o tempo, o verdadeiro legado é o amor que se reconstrói mesmo depois da maior das tempestades.